Olá, meu nome é Wesley e hoje eu vou estar falando sobre problemas de escopo aberto e como eles podem estar ligados com a procrastinação. Para começar o nosso papo reto, eu vou falar um pouquinho sobre o que seriam problemas de escopo fechado. Problemas de escopo fechado são aqueles problemas que geralmente têm finitas possibilidades de resolução, ações pré-definidas e caminho certo. Basicamente, quem gosta de games, por exemplo, já se percebeu, né, que as quests são muito, sabe, tipo, pré-definidas. Meio que os desenvolvedores, na época, quando vão criar, né, essas quests, eles acabam meio que desenvolvendo elas sem que a pessoa precise pensar muito. Tudo já foi pré-pensado, já foi pré-definido. Então você só tem que seguir o caminho certo para poder, às vezes, tipo, completar sua quest. E isso se aplica também a áreas como, por exemplo, as redes sociais. Então, eu quero gerar mais like, então eu vou postar a foto com o meu pet, isso vai me garantir mais likes. Ou vou tirar a foto com o filhão ou com a minha filha, enfim. Então, meio que as redes sociais e jogos, né, a tecnologia, assim, ela vem meio que trazendo bastante problemas de escopo fechado. Então, a gente fica acomodado, sabe? Tipo, a gente não precisa pensar muito para resolver. Qualquer dicasinha assim que você vê na internet, você consegue aplicar e dá certo. E isso é um problema porque a geração mais jovem, joga mais, que participa mais das redes sociais, acaba se acomodando a não ter que pensar. E isso é um problema na vida real. Tipo, a pensar assim, no, né, nos passos a passos. E isso é um problema na vida real, porque na vida real os problemas muitas vezes não são de escopo fechado, é um problema de escopo aberto. E problemas de escopo aberto, eles têm infinitas formas de você resolver. Você pode aplicar o jeito que, por exemplo, você quer namorar uma pessoa, aí você segue a dica de um amigo, segue a dica de um blog, de um coach, enfim, o que o seu psicólogo fala, às vezes. E pode dar certo, pode não dar certo. Já tem meio que uma incerteza. E essa incerteza acaba tirando você um pouco da sua zona de conforto. Porque, tecnicamente, nem tudo que você fizer vai dar certo. E bom, como eu falei, ela não possui uma regra específica, não tem uma receitinha lá que você vai fazer e vai dar certo 100% das vezes. Então, esses problemas de escopo aberto, como essa geração tá ficando, a geração mais jovem, assim, ou que joga mais e participa mais das redes sociais, às vezes tem grandes problemas com o problema de escopo aberto, porque não conseguem meio que resolver eles, às vezes, tipo, empaca. Quem nunca já meio que pegou um problema, putz, eu tenho um problema, eu preciso começar a aprender Java. Mas e agora? Como é que eu começo? Como é que eu vou começar agora a aprender Java? O que que eu tenho que fazer? Será que é melhor eu fazer um projeto? Ou será que é melhor eu só assistir vídeo? Sabe? Meio que não tem uma resposta certa. Você tem que trilhar um caminho e ver se vai dar certo ou não. Sabe, tipo, lapidando as suas estratégias conforme você vai ganhando experiência, para o que melhor se aplica a você. Isso, inclusive, é uma das formas que muitas pessoas indicam para você acabar resolvendo esses problemas de escopo aberto, que seria, assim, para de focar um pouco no objetivo final e começa a trazer o seu foco mais pro agora, para a ação que você vai fazer. Então, começa a trabalhar suas ações focando ali naquela ação, não, para aprender Java, então eu vou tirar um dia, uma hora por dia para ler e aplicar os exercícios de um livro, ou fazer um curso e depois tentar reproduzir de outras formas os exemplos do curso, ou eu vou criar um projeto e aí eu vou definir passo a passo o que eu vou fazer durante meus dias. Então, tipo, hoje eu vou fazer a tela de login, amanhã eu vou fazer uma tela que exibe os produtos, enfim. Então, meio que você dividir o seu problema em tarefinhas vai te ajudar a resolver ele. Só que, como eu falei, as redes sociais e os jogos em si, eles quebram isso um pouco de você. Então, meio que isso faz você sair da sua zona de conforto. Você fica meio com uma insegurança, assim, aquele sentimento estranho que não é legal. E isso acaba meio que se relacionando, de certa forma, com a procrastinação. Por quê? A procrastinação, ela é uma forma que você encontra de trocar, por exemplo, uma tarefa de grande importância por uma tarefa de menor importância. Nossa, eu preciso fazer aquele relatório até o fim do mês. Ai, mas é tão complexo, é tão, sabe, tão.
às vezes tão chata assim. Ah, vou lavar roupa hoje, amanhã eu faço. Aí chega o dia seguinte, ah, não, porque eu preciso ir no banco, preciso ir no mercado, e você vai postergando. Só que ela é uma coisa assim, a procrastinação, diferente da preguiça, a pessoa, quando ela procrastina, ela tende a empurrar um pouco com a barriga, né, que a gente fala, mas ela tende a uma hora a fazer. Nem que seja, tipo, aquelas, né, nem que seja, tipo, no último dia, ela vira a noite inteira fazendo, às vezes, um trabalho, uma tarefa o emprego que ela tá, mas em algum momento ela faz. A pessoa geralmente que tá com preguiça, ela não vai fazer. Por exemplo, se ela tem o objetivo de, ah, eu quero emagrecer, mas ela tá com preguiça, ela não vai ir pra academia, ela não vai fazer caminhada, ela não vai procurar fazer uma dieta, ela simplesmente não vai fazer, e ela não se importa com isso. Meio que tipo, ah, elas por elas, sabe? Agora, a pessoa que procrastina, ela fica ali com aquele sofrimento, porque ela sabe que ela tem que fazer, e ela sabe que quanto mais tempo ela deixa, vai empurrando com a barriga, mais ela vai ficando angustiada. Sabe aquela ansiedade, assim, nossa, eu tenho que entregar isso, mas hoje eu tenho que ir lá no mercado. Então, a pessoa, ela meio que vai, tipo, acarretando num mini sofrimento, assim, que ela vai sentindo, principalmente, por exemplo, se você é estudante e acaba deixando suas provas para o final, e isso acaba sendo muito angustiante. Então, a procrastinação ela fica muito ligada a sentimentos negativos. Ai, não, putz, essa tarefa no trabalho tipo, é muito complexo. Eu sei que eu vou demorar para conseguir completar ela. Então eu vou checar meus e-mails, fazer não sei o quê, não sei o que lá, e quando você vê, você tem que fazer tudo correndo porque já está em cima do prazo de você entregar ela. Então, isso que seria o procrastinar. E a ligação entre os problemas de escopo aberto e meio que a procrastinação seria esse sentimento de incerteza. Quando você tem um escopo aberto, que ele não está lapidado bonitinho para você, você vai sentir uma incerteza, você vai ter um sentimento de desconforto, né? Ele vai te tirar da sua zona de conforto. E principalmente se o seu problema de escopo aberto, você tiver tipo traçando como objetivo para a resolução dele algo muito irreal. Então, por exemplo, eu tenho um problema de emagrecer. Aí eu falo, meu objetivo é perder 60 quilos em um mês. Assim, se você conseguir, tipo, uou, é uma maravilha, mas duvido muito que você consiga fazer isso de uma forma saudável, perder 60 quilos em um mês. É muito difícil. E, tipo, o fato dele ser um objetivo real vai fazer com que você cada vez fique tendo um sentimento ruim. O sentimento seria basicamente o sentimento de não conseguir terminar. Putz, eu tracei um objetivo, me esforcei e não consegui. Isso gera um sentimento ruim. E aí, tipo, se você se deixar abalar por esse sentimento, você vai cada vez mais procrastinando a questão do emagrecer. Ah, vou deixar para depois e tal. Ou, por exemplo, quando você tem um problema de escopo aberto e é pela falta de conhecimento, ele acaba se tornando muitas vezes tipo difícil de executar ou muitas vezes complexo. Então, você pode ter um problema de escopo aberto que seja complexo naturalmente, mas se você tentar quebrar ele em etapas que você precisa seguir para concluir ele, ele pode ser complexo, mas o fato de você quebrar e ir fazendo parte por parte vai tornar a experiência menos sofrida, digamos assim. E lógico, se você conhecer, digamos assim, qual é o seu problema e tudo que está meio que relacionado a ele, por exemplo, a procurar emprego. É uma tarefa de escopo, é um problema de escopo aberto. Só que, por exemplo, se eu tiver conhecimento que, tipo, tem uma agência de empregos perto da minha casa, eu tenho uma internet para fazer isso, tem uma empresa X que está contratando aqui perto de onde eu moro. Então, se você tem um conhecimento, você consegue estipular, ó, então beleza, eu vou mandar currículo para essas empresas que estão perto da minha casa, vou tentar fazer o processo de mandar meu currículo para agência de empregos. Então, meio que você consegue, se você tem um conhecimento de formas de conseguir resolver esse problema, você consegue separá-las em pequenas etapas e consegue ir progredindo. Então, essa ligação entre a procrastinação e os problemas de escopo aberto está muito relacionado ao sentimento que você tem. Aqui tem algumas referências, né, que eu usei como base, e eu deixo uma recomendação do vídeo do Felipe, que
E a primeira vez que eu ouvi falar sobre problemas de escopo aberto foi assistindo o vídeo dele, e a partir daí eu comecei a consumir várias coisas relacionadas a esse tipo, porque eu percebi que o que ele estava falando, as experiências que ele tinha, né, digamos assim, o caso de uso dele, tipo, tava se encaixando muito com que, digamos assim, eu sentia, eu achava, eu fazia. Então eu super recomendo. Inclusive, ele também dá uma aprofundada bastante nesse tema. E essa foi a apresentação.